A Ruth era como o sol, brilhante, linda, aquecendo todos ao seu redor. Sua presença era inconfundível, uma luz que todos queriam estar perto. Seu sorriso iluminava o ambiente. Era como se cada vez que ela sorrisse, o mundo ao seu redor se tornasse um pouco mais brilhante. As pessoas gravitavam em torno dela, atraídas por sua risada contagiante e gentileza genuína. Ela tinha um jeito especial de fazer todos se sentirem importantes e valorizados, todos ao que parecia, menos o Daniel. Ele era diferente, sempre à margem, observando de longe. Ele a observava de longe, com o coração dolorido. Cada risada dela era uma faca em seu peito, cada sorriso uma lembrança do que ele não tinha. Ele via o jeito como ela sorria para os outros, como seus olhos brilhavam. Era como se ela tivesse um brilho especial reservado para todos, menos para ele. Ele ansiava por aquele sorriso, por um momento de sua atenção. Ele sonhava acordado com o dia em que ela finalmente o notaria, mas ela permanecia indiferente, seu olhar passando por ele como se ele fosse invisível. Cada vez que ela olhava através dele, seu coração se partia um pouco mais. Ele não conseguia entender sua frieza. O que ele tinha feito para merecer tal indiferença? Ele se perguntava constantemente. Ele não tinha certeza se havia feito algo para merecê-la. Ele revivia cada interação, tentando encontrar uma razão para sua distância. Mas a dor da indiferença dela era sempre presente, uma sombra constante em sua vida. Ele vivia na esperança de que um dia, talvez, ela o veria de verdade e seu sorriso seria para ele. O Daniel não sabia ao certo quando seus sentimentos pela Ruth floresceram de admiração para algo mais profundo. Talvez tenha sido o jeito como os olhos dela brilhavam quando ela falava sobre suas paixões, ou como ela sempre defendia aquilo em que acreditava. Ele sonhava com o dia em que seria o motivo do seu sorriso radiante. Ele a imaginava se aproximando dela, puxando conversa, vendo aquele lindo sorriso florescer só para ele. Mas a coragem de romper a distância entre eles sempre parecia lhe escapar. A notícia da doença da Ruth se espalhou pela escola como um vento frio. Era como se uma sombra tivesse caído sobre todos, trazendo um sentimento de desespero e incerteza. Um dia ela estava lá, a imagem da saúde, sempre sorrindo e rindo com os amigos. Ela era o coração da turma, sempre animada e cheia de vida. E no outro, ela tinha ido internada com uma doença cardíaca rara. Os médicos estavam perplexos, incapazes de entender como uma jovem tão saudável poderia adoecer tão rapidamente. Seu estado se deteriorou rapidamente. Cada dia trazia novas complicações e a esperança começava a desaparecer. Os monitores médicos mostravam sinais vitais cada vez mais fracos. A menina, antes vibrante, agora jazia pálida e imóvel em uma cama de hospital, sua vida por um fio. As máquinas ao seu redor eram a única coisa mantendo-a viva. Sussurros de medo e preocupação enchiam os corredores. Os alunos não conseguiam se concentrar nas aulas. Todos os pensamentos voltados para Ruth, mas ninguém sentia o peso da doença dela tão fortemente quanto o Daniel. Ele era seu amigo mais próximo, e a ideia de perdê-la era insuportável. Ele não suportava a ideia de perdê-la, não quando ele nem sequer tivera a chance de realmente conhecê-la. Ele passava horas olhando para uma foto dela, lembrando dos momentos felizes que compartilharam e desejando poder fazer algo para ajudá-la. Dias se transformaram em semanas e o estado da Ruth piorou. A esperança diminuía a cada hora que passava. Os médicos deram a notícia devastadora. A Ruth precisava de um transplante de coração. As chances de encontrar um doador compatível a tempo eram mínimas. O Daniel ficou arrasado. Ele se sentou ao lado da cama dela, segurando sua mão, sussurrando orações silenciosas. Ele teria dado tudo para trocar de lugar com ela, para tirar sua dor. Então, uma ideia desesperada e altruísta, criou raízes em sua mente. Ele sabia o que tinha que fazer. A Ruth acordou com o bip constante das máquinas, o som monótono que parecia ecoar em sua mente.
e um teto branco e estéril que parecia não oferecer respostas, apenas mais perguntas. Desorientada, ela lutava para se lembrar do que tinha acontecido, sua mente um turbilhão de pensamentos confusos. Então, as memórias voltaram à tona, a fadiga esmagadora, as visitas ao hospital, o medo constante que a acompanhava. Ela tinha sobrevivido. Mas como? Como ela ainda estava viva? À medida que recuperava lentamente suas forças, cada movimento era uma luta, cada respiração um esforço consciente. Ela descobriu a verdade sobre sua recuperação milagrosa. A notícia a atingiu como um raio. Um coração havia se tornado disponível bem a tempo. Um coração que salvou sua vida no último momento possível. O doador, o Daniel. O choque e a tristeza se misturaram em seu coração. Culpa e arrependimento a invadiram, sentimentos que ela não conseguia afastar. O Daniel, o garoto que ela havia ignorado por tanto tempo, aquele que sempre estava à margem de sua vida, tinha sacrificado sua vida pela dela. Ele havia feito a escolha mais altruísta, e ela nunca soubera o quanto ele se importava. Ela se lembrou de seus olhos gentis, sempre cheios de uma bondade silenciosa, do jeito como ele sempre parecia estar cuidando dela, mesmo quando ela não percebia. Ele estava sempre lá, em segundo plano, garantindo que ela estivesse bem. Agora, olhando pela janela do hospital, Ruth sentia um peso em seu coração, um peso de gratidão e tristeza. Ela prometeu a si mesma que honraria o sacrifício de Daniel, vivendo uma vida que ele teria se orgulhado. Com determinação renovada, ela sabia que cada batida de seu coração era um presente, um lembrete constante do amor e sacrifício de Daniel, e ela não desperdiçaria essa segunda chance. A Ruth visitava o túmulo do Daniel todos os dias. Ela se sentava ao lado de sua lápide, traçando a inscrição com os dedos. Lia-se: um coração de ouro silenciado cedo demais. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela sussurrava pedidos de desculpas ao vento. Ela desejaria ter sido mais gentil com ele, ter dedicado tempo para ver o garoto por trás da superfície. Ela pensava em seu ato altruísta, sua disposição de dar tudo por alguém que nunca lhe deu um segundo olhar. Ele havia lhe mostrado o verdadeiro significado do amor e do sacrifício. A doença da Ruth e o sacrifício do Daniel a mudaram. A garota, antes despreocupada, agora carregava um profundo sentimento de gratidão e responsabilidade. Ela jurou honrar sua memória vivendo uma vida cheia de propósito e gentileza. Ela estendia a mão para os outros, oferecendo ajuda e um ouvido atento. Ela tratava a todos com o mesmo calor humano e compaixão que o Daniel havia demonstrado a ela. Seu sacrifício havia se tornado um catalisador, transformando-a em um farol de luz, assim como ele havia sido. Cada batida de seu coração era uma lembrança do sacrifício do Daniel. Ela carregava sua memória consigo sempre, uma dor agridoce em seu peito. Ela frequentemente se perguntava o que ele acharia da pessoa que ela havia se tornado. Ele teria orgulho? Ele a perdoaria por sua indiferença do passado? Ela sabia que nunca poderia retribuir a ele por seu presente. Mas ela estava determinada a viver uma vida digna de seu sacrifício, uma vida repleta de amor e gentileza, assim como ele. Anos depois, a Ruth estava em frente a uma sala de aula, os rostos ansiosos de seus alunos olhando para ela. Ela era professora agora, exatamente como sempre sonhou ser. Quando ela começou sua aula, uma sensação calorosa se espalhou por ela. Ela quase conseguia ouvir a voz do Daniel, encorajando-a, incentivando-a a compartilhar seu conhecimento e paixão com o mundo. E enquanto ela sorria para seus alunos, um sorriso radiante e genuíno, ela sabia que uma parte do Daniel vivia, não apenas em seu coração, mas nas incontáveis vidas que ela tocava todos os dias.